Um triste acontecimento para um servidor que arrematou um imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal. Muita gente deve ter visto essa notícia de um servidor público que comprou um imóvel em leilão da Caixa Econômica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e infelizmente ele foi alvejado pelo ex-prefeito que era ocupante do bem. O que esse arrematante fez? Ele foi tomar a posse do imóvel sem uma ordem judicial, o que não é legal. Por quê? Vamos lá. O leilão da Caixa, como todo mundo sabe, é um leilão extrajudicial que é previsto pela Lei de Alienação Fiduciária. Aquela lei que, se você paga as prestações do financiamento imobiliário, se você deixar de pagar, o banco retoma o imóvel. O que aconteceu? O banco retomou o imóvel, fez o leilão previsto na Lei de Alienação Fiduciária, não tiveram licitantes, então ele promoveu uma nova venda na qualidade de proprietário definitivo do imóvel. Quando ele fez esse leilão na modalidade de venda direta, o servidor público arrematou esse bem. Ele arrematou esse bem e depois foi até o local tomar posse. Talvez ele estava achando que o imóvel estivesse vazio. Mas não é assim, não é esse o procedimento legal para você tomar uma posse de um imóvel em leilão extrajudicial. Vamos lá. No leilão extrajudicial, o primeiro passo é você fazer uma escritura pública. Com essa escritura, você leva o imóvel ao registro de imóveis. A partir desse momento, você passa a ser o proprietário do bem. Sendo proprietário do bem, você tem direito à posse desse bem. E para ter direito à posse desse bem, para conseguir exercer esse direito da posse do bem, se o imóvel estiver ocupado, você tem que entrar com uma ação de missão na posse. Essa ação de missão na posse é uma ação petitória de quem tem a propriedade e quem vai em busca da posse. Nela, estando o procedimento pretérito de alienação fiduciária correto, o juiz defere a liminar, o correto é esse, defere a liminar para o ocupante sair de uma forma voluntária, no prazo, costuma ser de 60 dias, como previsto na lei. Se ele não desocupar, existe a desocupação forçada. Essa desocupação forçada é feita com o arrematante, junto com o seu advogado, o oficial de justiça. E se houver resistência, junto também com um suporte da polícia. Só que acontece o seguinte, nesse caso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me parece que o arrematante achou que o imóvel estava abandonado. Por que eu estou falando abandonado? Porque se o imóvel estiver abandonado, você realmente não precisa entrar com uma ação de missão na posse. Mas existe uma diferença muito grande entre estar abandonado e desocupado. Um exemplo, tem uma casa de praia em Búzios. Eu não estou lá nesse momento e não tem ninguém lá. O imóvel está desocupado. Não significa que ele está abandonado. Então, se alguém entrar no meu imóvel agora, essa pessoa está entrando de forma ilegal. Se o imóvel tivesse sido arrematado por alguém e eu tivesse abandonado, o que é abandonado? É estado realmente de abandono. E nunca mais fosse até o local, significa que quem arrematasse esse imóvel poderia entrar na posse. Então, é uma situação muito, como é que se diz, muito tênue entre você saber que realmente está abandonado ou que ele só está no momento sem ninguém. Por isso que não se deve, de forma alguma, para não ocorrer risco, sair entrando no imóvel que você arrematou. Muitos cursos falam por aí, arremata o imóvel e se você vê que não tem ninguém no local, você entra no imóvel. Não é assim. Você tem que buscar as vias legais, as vias judiciais para entrar nesse bem.
E vamos lá, se você entra nesse bem, como no caso, esse imóvel de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se o arrematante entrasse lá, não tivesse aparecido o ex-prefeito, se ele tivesse entrado e no local tivesse vários bens móveis, tivesse o imóvel simplesmente ele com toda a mobília, poderia o arrematante ficar no local com os bens? Não, de jeito nenhum. Nesse caso, havendo mobília, significa que o imóvel não está abandonado. Ele não estando abandonado, você não pode ficar no local. Você deve entrar, sair. Se acontecer com você, você deve entrar. Se você entrar no imóvel, você deve sair do imóvel e entrar com uma ação de missão na posse. Por quê? Porque nessa ação de missão na posse, quando você for fazer essa emissão junto com o oficial de justiça e força policial, se necessário, você vai pedir a transferência dos bens móveis para um depósito, geralmente é o depósito público estadual. E esses bens são transferidos para lá. Você não pode simplesmente se apossar dos bens de terceiro. Então, tudo que ocorreu nesse caso foi irregular. Por isso que eu sempre digo, contrate um advogado que entenda do assunto. Não vai atrás de cursinho, que ele estava com uma notificação na mão, que faz uma... Com certeza ele deve ter ido para notificar, tentar notificar pessoalmente a pessoa. Tá lá, como viu que não tem ninguém, chamou um chaveiro para entrar. Nunca faça isso. Faça o procedimento correto para você ter segurança jurídica do seu patrimônio e também segurança física, para que ninguém dispare nenhuma arma de fogo contra você. Então, assim, muita gente fala de muita coisa, mas eu vejo que cada vez está tudo mais errado. E é tão simples, é só fazer o certo para que as coisas deem certo. Então, fica essa minha dica, para que você não caia na mesma situação que, infelizmente, que aconteceu com esse servidor de Campo Grande. Tá bom? Procure uma advocacia séria. Não vai atrás de especialistas de ocasião, de corretores especializados. Isso não existe. Tá bom? Obrigado. Continue seguindo a gente.